Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muita gente me escreve dizendo: Mônica, eu quero começar a ler, mas não sei por onde. Quase sempre não é essa falta de vontade, mas é esse excesso de pressão mesmo. A gente aprende que ler é cumprir metas, que é ler um livro difícil, provar alguma coisa. Mas a leitura, ela não começa pela obrigação, ela começa pelo vínculo. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já pega sua xícara, seu café, sua água e seu chá e vamos para mais um vídeo do canal. Se eu tivesse começando hoje, sem repertório, sem lista de clássicos, sem saber o que era certo, o que é errado, eu começaria totalmente diferente do que me ensinaram. A primeira coisa que eu faria era esquecer a ideia que existe um leitor ideal e iria parar com essa comparação com os outros. Eu esqueceria principalmente o fato de quantos livros o outro leu, se o livro é clássico, se o livro é contemporâneo, se vale ou não vale a pena ler aquele livro. Esquece essa ideia. Uma coisa que acontece e a gente esquece muitas das vezes é que a gente não nasce amando literatura. É uma construção. A gente passa a conviver, sentir muitos dos sentimentos que estão ali. É com calma. Ou seja, a gente não nasce pronta, a gente vai construindo no meio desse processo mesmo. Mudei até pra minha pena de sabedoria pra vir conversar com vocês. Outro ponto importante é escolher um livro que conversa com o seu eu de agora. Tirando aquela ideia do que eu acho que eu deveria ser isso. Não. Quem você é agora? Se conheça primeiro. Esse é o primeiro passo para qualquer escolha de literatura, escolha de livros, para que caminho você vai seguir. Por exemplo, quando eu estou mais cansada, eu prefiro um livro mais curto. Quando eu estou mais confusa, eu prefiro livros que não me tragam respostas, mas me façam refletir. Se eu estou mais sensível, qual é o livro que eu escolho? Aqueles livros que geram aquele abraço, ou sei lá, um livro de poesia? A gente precisa ir nesse caminho. E fazendo essas perguntas, você sabe que não é sobre provar sua inteligência, mas é sobre você se entender melhor. E esse é um dos processos fundamentais da literatura, que é bem terapêutico mesmo, sabe? Parece que você tá conversando com seu psicólogo, mas na verdade você tá ali, ó, refletindo com você, os seus sentimentos. E isso é fundamental. E partindo desse processo também, eu pensaria em criar um ritual. E quando eu digo um ritual, principalmente quando você não tem um ritmo aparente, vai aos poucos. Nada de hoje eu vou ler um livro por dia, ou eu vou terminar este livro em uma semana. Não. Eu faria o seguinte, criaria um clima. Pegaria um café, sabe? Sentaria num lugar que eu acho mais confortável, seja dentro de casa, fora de casa, aí o lugar você decide. Um horário que faça sentido pra mim. Esse sentimento de acolhimento também que a leitura proporciona é crucial pro seu crescimento como leitor também. Porque a leitura dói, gente. Assim como o exercício físico, o seu primeiro dia da academia é horrível, mas traz benefícios, a leitura vai passar por esse mesmo processo. Então, você criar esse clima tranquilo, um lugar seguro pra você, fará com que seu cérebro sempre queira aquilo novamente. Porque no mundo onde a gente tem dopamina barata aí, à solta, quando você faz um momento só seu, quando você respira um pouco, sai um pouco das telas e cria o seu próprio ritmo, né? Diferente de você apertar aí no 2.0, você cria esse ritmo, as coisas começam a fazer mais sentido. E você vai procurar isso novamente. Eu não tenho tempo de fazer isso constantemente. Passa a primeira vez, mas depois vai descobrindo quais são os pontos na sua rotina que faz sentido acrescentar a leitura. E você pode colocar suas metas, seja ler 10 páginas, seja ler um capítulo, seja ler 2 páginas que for, até porque a leitura, ela é constância, não volume, sabe? Então, quanto mais você colocar na sua rotina a ideia de que eu vou me esforçar para tentar, melhor será pra você. É melhor ler pouco do que não ler. Ou ler pouco e nunca mais querer voltar. No primeiro momento, faça esse momento de encontro mesmo. Depois, vai criando ideias de como isso vai funcionar pra você e encaixar pra você na sua rotina. Agora eu preciso falar uma coisa tão importante quanto que a gente esquece no meio desse processo. É deixar a leitura te entediar. Se eu estivesse começando hoje, eu precisaria entender que a leitura muitas vezes vai ser difícil. Sabe aquele momento que você tá lendo, de repente bate um som de você dormiu, você nem sabe como? Ou quando você tá lendo também, qualquer movimento à sua volta, seja uma mosca passando, seja você olhando pra parede, parece mais interessante. É aí que entra a determinação e a disciplina. Elas vão entrar juntas nesse processo para que você possa continuar e chegar no final do livro e falar, eu consegui, entendeu? Então a gente precisa ter um pouquinho de determinação e entender que nem todo livro vai trazer um ritmo que te prenda, sabe? Tem livros que realmente te seduzem logo de cara, mas há livros também que vai precisar de você, um amadurecimento. Terão livros que vai crescer junto com você. Terão livros que vai exigir de você, principalmente, silêncio. E nem todo desconforto é um sinal de abandono. Às vezes é só um começo
começo de uma leitura mais profunda. Agora eu vou trazer uma dica que é o que eu mais repito em qualquer momento da vida, assim, sobre ser leitor. Converse com o livro. Marque frases que você gostou, chamou sua atenção. Escreva na margem. O autor tá esperando até isso de você, para que você possa dialogar com ele. Não aceite tudo que tá ali. Se tem algo que você discorda, anota do lado. Se você precisar, desenhe. Essa parte eu acho que é um pouco pra mim também. Mas faça seu livro se tornar único. Por exemplo, toda vez que eu for pegar este livro ou emprestar este livro pra alguém, eu vou entender a marca que tá aqui, sabe? Será uma leitura única pra pessoa, para além da história. Então as pessoas vão encontrar aqui muitas anotações, marcações, o que eu tava pensando naquele momento. Às vezes não precisa ser algo filosófico, mas se você viu uma cena parecida com algo que você já viveu, passou, anota ali do lado. Parece que aquele dia que aconteceu isso também comigo. Ou, se você tiver algum aprofundamento em filosofia, sabe? Alguma coisa, sei lá, de Platão, anota do lado. Nossa, isso parece com a ideia de determinado escritor, autor, enfim. Então isso também vai enriquecer na obra e vai te fazer, principalmente, lembrar do conteúdo logo em seguida, sabe? Por isso que muitas vezes a gente esquece que a gente só recebe essa informação de maneira passiva. Às vezes a leitura exige de você muito mais do que está escrito ali. E nesse momento é fundamental você se conhecer exatamente por isso. Para quando você enxergar esse tipo de obra, você perceber o que fará sentido para você, o quanto entretido você estará com essa leitura. Quando a gente se apropria da leitura, ela para de ser distante e passa a ser nossa. E se eu estivesse começando hoje, eu gostaria que alguém me dissesse que eu não preciso entender tudo. A literatura, ela se faz no caminho. A cada livro nos prepara pro próximo. A cada leitura cria o nosso próprio repertório também. É o que eu sempre repito aqui nesse canal. A leitura não é uma corrida, ela é uma caminhada, ela é uma jornada. Por isso que eu criei o curso Uma Jornada pela Literatura, para ajudar quem sente essa vontade de ler, mas não sabe muito bem como aprofundar, sem transformar isso tudo em uma cobrança. Se você também quiser fazer parte dessa comunidade, acesse o QR Code na sua tela ou o link aqui abaixo. E se você tá começando a ler agora ou recomeçando depois de muito tempo, tenha uma coisa em mente. Você não está atrasado, você não está errado, você está exatamente no ponto de partida. Saiba de uma coisa, a leitura não exige pressa da gente, ela exige presença. Agora deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você estivesse começando hoje, o que realmente te trava? Vamos trocar essa figurinha aqui embaixo nos comentários e quem sabe eu posso te ajudar também. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!